Queria que você me respondesse só uma pergunta. Foi você mesmo que fez esse projeto de pesquisa? Uma pergunta estranha, né? Mas isso aconteceu. Quer saber um pouco mais? Fica no vídeo. Opa, tudo bem? Chegando para mais um vídeo aqui no canal. Continuo sendo o professor Joaquim Lopes. Se você não é inscrito no canal, considere uma grande gentileza fazer sua inscrição e, se possível, deixar um comentário e enviar esse vídeo para outras pessoas que de repente possam precisar e que seja útil para você. Se você ainda não adquiriu esse livro, Mestrado Quero Passar, você pode adquirir. Tem o link aqui abaixo na descrição. Tem o link também de outro livro que eu publiquei. É um livro com meus artigos científicos também. Pode ajudar na sua vida acadêmica. Vamos lá para esse vídeo, que é só um bate-papo, na verdade. É meio que um alerta sobre algumas situações que acontecem sempre nas entrevistas de mestrado. Será que foi você mesmo que fez esse projeto de pesquisa? Já pensou se o professor examinador, se a professora examinadora perguntasse isso para você? É o seguinte, eu penso por duas formas. Isso já aconteceu comigo, não em relação a projeto de pesquisa de mestrado, mas essa situação já aconteceu. Eu vou contar no final. Se você quiser saber, fica até o final, tá bom? Mas isso é possível de acontecer e aconteceu em uma entrevista de mestrado. A examinadora perguntou para a pessoa, para a candidata, se ela havia feito o projeto de pesquisa. Aí a gente pode perguntar assim para si mesmo: o que será que ela quis dizer? Será que ela está querendo dizer que eu paguei alguém para fazer o projeto de pesquisa? Porque o projeto de pesquisa de repente está bom. Aí tem duas possíveis direções: ou o projeto de pesquisa está bom e ela achou que essa candidata não teria competência para fazer um projeto de pesquisa tão bom assim, ou o projeto de pesquisa está muito ruim, que a examinadora percebeu que essa candidata, no nível em que se encontra, já pleiteando um mestrado, pleiteando um doutorado, poderia ter feito um projeto melhor. No entanto, o projeto não está bom. Então a gente tem que analisar por várias situações, mas é constrangedor, é complicado esse tipo de pergunta. Foi você mesmo que fez o seu projeto de pesquisa? Ora, você está pleiteando uma vaga no mestrado ou no doutorado e o examinador fazer esse tipo de pergunta, você pode, num primeiro momento, até ficar chocado, ficar abismado com isso, mas é o direito que o examinador tem. Porque ele analisou o projeto, porque ele percebeu ou que o projeto está ruim, como eu disse, ou que está muito bom, e aí ele tem o direito de investigar. E eu digo isso a vocês: eu trabalho como revisor gramatical, revisor normativo também. Se você precisar, é só chamar. Aí certa vez eu me deparei com uma dissertação de mestrado. Eu não vou dizer a área aqui para não ficar chato, mas eu me deparei com essa dissertação de mestrado. Eu comecei a achar que estava muito bem escrita, sem menosprezar o candidato e os candidatos a mestrado, mas eu percebi que o texto estava impecável.
Aí eu comecei a pegar trechos e fui levando lá para uma busca. Cara, quando eu percebi, eu acho que mais de 90% do texto era cópia. E aí eu comecei a rodar antiplágio, e o antiplágio dava uma margem altíssima de cópia, o que foi constrangedor, porque a pessoa já estava se preparando para a defesa e o orientador dele mandou o texto para eu corrigir. E aí eu percebi essa situação e, em resumo, a defesa foi cancelada, o candidato teve que refazer todo o trabalho, porque era quase 100%. Às vezes eu entendo o examinador fazer esse tipo de pergunta, até um pouco áspera, um pouco invasiva, né? Mas não tem outra forma de ser direto nesse assunto. É complicado, mas acontece. Tá? Eu lembro de um caso, quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, que é um romance. Eu tenho aqui a segunda edição, mas acho que eu já mostrei para vocês em outras situações. Esse é um romance, né? Esse aqui é a segunda edição. E aí, quando eu estava escrevendo a primeira edição, eu estava na universidade ainda, e eu pedi a alguns amigos para fazerem a revisão gramatical, me ajudarem, porque eu tinha pressa por conta de um evento literário que ia acontecer na minha cidade. E aí eu pedi para alguns amigos, inclusive uma professora da minha instituição na época. Eu já falei isso para ela e está no livro essa história também. Quando ela foi me devolver o livro, o esboço do livro, ainda xerox, ela disse assim: olha, Joaquim, me desculpe, mas eu não consegui terminar a correção a contento, porque eu me empolguei com a história, com o romance, e a correção não deve estar muito boa. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Aí ela me chamou e disse assim: me diz uma coisa, foi você mesmo que escreveu esse romance? Eu considero igual a situação de: foi você mesmo que escreveu esse projeto? Lá no livro eu falei que eu poderia ter me chateado com ela, mas sabe, eu fui analisar por um lado, aceita? Eu fui analisar por um lado, e tem dois pontos, né? Eu chamo de ofensa elogiosa. Um dos pontos é uma ofensa elogiosa, porque a pessoa parece que ofendeu você, mas ela terminou lhe elogiando. Poxa, tá tão bom que esse sujeito, será que ele tem capaz de fazer esse texto, de escrever isso? Ou então pode ser um elogio ofensivo. Segundo ponto, um elogio ofensivo, que a pessoa tentou elogiar e terminou ofendendo a pessoa, porque, poxa, esse cara aí não tem capacidade de fazer um texto como esse. Eu brinco com ela sobre isso, uma querida pessoa, grande abraço. Eu sei que ela está assistindo e não vou falar o nome dela, mas ela é inscrita e seguidora do canal, tá bom? E acontece essas situações. No caso do projeto de pesquisa é um pouco mais sério. Estou levando aqui na brincadeira, aconteceu isso mesmo, está no meu livro. Faço muita divulgação em redes sociais do meu serviço, seja de simulação de entrevista, seja de revisão gramatical, ABNT, orientação de projeto de pesquisa. E eu vejo em grupos as pessoas oferecendo esse tipo de serviço. Elaboro o projeto de pesquisa, elaboro o TCC, faço dissertação, até dissertação de mestrado, tese de doutorado. A pessoa faz tudo, né? Resenhas, resumos, o que for, fichamentos de uma determinada obra. Você, infelizmente, tem gente para isso. E muita gente me procura querendo que eu faça esse tipo de serviço. Eu respondo: olha, primeiro de tudo, fere a minha questão moral, que vai para
o espiritual, vou chamar dessa forma. Porque eu vou estar mentindo. Na hora que eu faço o projeto para alguém, eu vou estar me passando por aquela pessoa. E quando eu me passo por aquela pessoa, eu estou mentindo que eu sou ela. E o que é mentira? A quem crê na palavra de Deus, a mentira é um pecado. E quem veio para pecar? Eu não vim para pecar nessa terra, eu não vim para mentir, eu não vou mentir. E tem a questão legal, né? Tem a questão ética, além dessa questão moral, tem a questão ética, a questão legal é crime, prevista em lei, se passar por outra pessoa. Então, se você que já me procura para fazer o seu trabalho e a carapuça serviu aí, não procura mais ninguém assim não, tá? Tenta fazer os seus textos, fazer artigos científicos. Professor, você faz artigo científico? Claro que eu faço. Faço os meus. Tem um livro repleto de artigos científicos. Eu faço os meus e você faz os seus, tá bom? É claro que eu não vou falar assim tão indelicado, obviamente, mas eu digo que fere os meus princípios éticos, morais, religiosos e tudo isso para a pessoa se tocar a falha que ela está cometendo. Mas a pessoa às vezes não se toca, né, cara? E eu entendo perfeitamente, isso aqui é um bate-papo, tá? E eu entendo perfeitamente quando o orientador faz essa pergunta, porque a gente vê muito isso no meio acadêmico. Pelo menos uma, duas pessoas por dia me perguntam isso. Me perguntam se eu faço. Então eu não faço. Já estou dizendo aqui de público que eu não faço. Então se você está tentando falar isso comigo, não fala não, tá bom? Se quiser que eu oriente, se quiser que eu corrija, que eu analise, tudo isso é outra coisa, são outros verbos, pensa bem. Escrever por você não sou eu, tá? Embora muita gente faça isso. Mas a banca pode perguntar isso, como é que você vai se sair de uma pergunta? Eu enrolei tanto para dizer como é que você vai se sair disso, né? Eu enrolo demais, né? Aí eu perguntei para a menina, como foi que você se saiu dessa situação, dessa pergunta? E ela estava mencionando o seguinte, que respondeu para a examinadora que sim, ela que havia elaborado o projeto de pesquisa, que ela tinha pesquisado sobre as linhas de pesquisa oferecida e ela também sabia, por meio do Lattes, da orientadora, como ela deveria trilhar os questionamentos da pesquisa, o que seria interessante, por que ela citaria aquilo para chamar a atenção do colegiado e possivelmente da orientadora. Lembra que você precisa traçar a sua resposta sob consulta do edital, você analisou minuciosamente o edital e percebeu que você teria embasamento para participar da seleção naquela linha de pesquisa. Um passo a mais, você analisou o Lattes minuciosamente dos seus possíveis orientadores, você percebeu que poderia caminhar também junto com a pesquisa do seu orientador, somando um pouco mais com essa lacuna de pesquisa que você percebeu. Então você vai mostrar para a examinadora, respondendo a pergunta dela, que realmente foi você quem fez. E você fez isso porque percebeu que estaria contento dentro da linha de pesquisa e dentro do corpo de estudo da sua provável orientação. Será que a orientadora ficou satisfeita com essa resposta? Essa pessoa é minha orientanda e saiu-se muito bem.
E depois que eu percebi a resposta, que ela veio me trazer o feedback sobre essa resposta, eu entendi que foi um elogio ofensivo. A pessoa elogiou, mas terminou ofendendo um pouquinho. Mas por quê? Porque a pessoa queria realmente saber. Ela, poxa, eu fiquei encantado com o seu projeto. É claro que uma banca examinadora não vai dizer de forma tão exposta assim, eu fiquei encantado com o seu projeto está perfeito. É muito difícil, tem que ter muita simpatia para que o examinador, a examinadora fale isso. Mas ela pode falar dessa forma e isso pode ser um elogio. Sabe o que aconteceu? A candidata foi aprovada, mesmo com a pergunta dessa natureza. É claro, fica atento que isso vai depender da sua resposta. A candidata teve segurança para responder como foi que elaborou o projeto de pesquisa, além desse estudo prévio no edital, no Lattes, ela respondeu também que fez uma revisão bibliográfica muito em cima daquilo que a futura orientadora dela trabalha. Ou seja, ela fez todo o arcabouço teórico sorvendo as referências que estavam sendo trabalhadas pela orientadora, que era, sim, a futura orientadora dela. Olha a importância. Em outros casos, como eu disse, essa pergunta pode ser ofensiva, se você não tiver preparação para responder. Se você deixar que essa pergunta lhe derrube, por quê? Você pode ficar nervoso ou nervosa o suficiente para achar, poxa, me derrubou, não sei o que responder. Como é que você vai saber como responder isso? Agora você já sabe por onde vai caminhar a sua resposta. E em casos específicos eu tiro essa dúvida nas simulações de entrevista. Muita gente fala, olha, professor, você deixa tudo mastigado lá no canal e as pessoas nem vão te procurar para fazer simulação. Eu digo, olha, está muito longe disso. Mesmo que eu traga aqui no canal muitas respostas ou prováveis respostas, cada situação leva a um caso diferente. Cada pergunta, cada resposta que você dá, ainda que você treine tudo aquilo que eu digo aqui, na hora que você vai ser perguntado, é diferente, não tenho nem dúvida. E eu sei quando a pessoa é inscrita do meu canal, quando ela pega meu conteúdo e vem para a simulação, eu vejo que ela tenta responder do jeito que eu digo para responder, mas na hora sai diferente. Por quê? Porque a pessoa se deparou com a pergunta de fato. E aí ela não sabe o que eu vou dizer para ela. Em cada situação eu vou mencionar algo a mais daquilo que eu falo aqui. E esse é o diferencial da simulação. Entendeu? Gostou da informação? Achou útil a informação? Você repassa para outra pessoa. Deixa um comentário aqui, você já passou por um problema assim? E por falar em comentário, eu gosto de saber onde o canal tem chegado. Então peço gentilmente que você deixe nos comentários qual a sua cidade, qual o seu estado. Se você gostou do vídeo, se você discorda, se você acha que é errado a pessoa perguntar, se foi você que fez o projeto de pesquisa. Cada situação, né, que a gente se depara. Tem muitos vídeos aqui no canal, tipo, que pergunta louca é essa? Tem gente que pergunta a ideologia política. Tem cada pergunta absurda que a gente acha realmente absurda, mas eles fazem. E aí você tem que se preparar para esse tipo de pergunta. Você não sabe o que vem na cabeça desses examinadores Brasilzão aí afora. Meus amores, obrigado por continuarem seguindo o canal. Como eu já disse, futuramente eu estarei saindo do país. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Talvez eu já esteja morando lá fora quando você assistir o vídeo. Mas o canal vai receber algumas orientações também sobre imigração futuramente.
e vai virar uma playlist sobre textos acadêmicos, orientação acadêmica, e uma playlist sobre a minha vida no exterior. Mas eu espero que você continue seguindo o canal, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.